Fala turma, Thiago falando aqui para mais uma de nossas análises semanais. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, ative a notificação para ficar sabendo quando a gente soltar coisa nova e gostando do vídeo, já deixe seu like para a gente também, ok? Vamos começar aqui pelo gráfico mensal, como é usual. A gente continua ainda na mesma toada de antes. Por enquanto nada mudou, a gente ainda tem mais 9 dias para o mês de julho. Se o candle até agora começaria a ser se terminasse o mês desse jeito, seria já um candle de atenção para a gente, quase uma estrela cadente, uma shooting star aqui em cima. Então isso demanda uma atenção, então ficar atentos ao que acontece aí até o final do mês, mas por enquanto, como a gente vê, lá desde, pegando a linha grande, desde a pandemia, a gente continua ainda numa clara tendência de alta, tá? A gente tem uma projeção de Fibonacci, traçando lá de março de 2020, janeiro 22, outubro 22, no 5.513, tá? Lembre desse número aqui, que mais adiante a gente vai falar nele novamente. Então, passando para o semanal, que a gente percebe também, a gente continua já num horizonte um pouco menor do que o anterior, falando aqui de outubro de 23, começando num fundinho aqui no outubro de 23, a gente continua uma firme tendência de alta, a gente vê a inclinação da nossa LTA aqui, a linha de tendência de alta, tá? Porém, também ainda clara tendência de alta, sem sinal de reversão efetivamente, mas eu diria que essa semana eu já começo a ver um pontinho de atenção, uma mudança de comportamento do mercado. Vamos ver se é temporária ou se vai perdurar, mas a gente percebe que um candle vermelho nessa intensidade, a gente só tinha visto lá em abril, quando a gente teve 3 semanas seguidas de correção, tá? A gente viu depois tentativas de correção, mas era um mercado muito forte, tentava vir para baixo, parava e subia, compra muito ativa, às vezes venda ativa, mas compra absorvendo, compra agressiva. Então a gente viu desde lá de maio, desde o finalzinho de abril, na verdade, compras muito consistentes e agora no semanal começa a chamar a atenção. A gente tinha a partir de outubro de 23 e a maximinha aqui em 5 de abril, uma projeção que nos levaria lá no 736, tá? Fez uma máxima aqui no 5.721,50. Começou esse movimentinho de retorno, mas a gente vê aqui, também tomando por base esse Fibonacci, a gente vê que, pensando que uma tendência de alta é comum retraçar até no 38% e ainda voltar, a gente percebe que a gente tem mais uma caminhada aqui até a LTA, que estaria perto do 460, mais ou menos essa semana, e ainda, na realidade, a gente poderia perder essa LTA e vir até a região dos 5.200 aqui no semanal, que, embora a tendência de curto prazo, sim, já tivesse mudado, tivesse invertido para baixa, mas no médio e longo prazo a gente ainda poderia, não quer dizer que não tivesse invertido, mas a gente ainda poderia ver um eventual pullback ou retrações ou retornos a partir dessas retrações no 400 e no 190. Então é ficar de olho agora, especialmente essa semana, o que pode acontecer aqui, se essa linha, se essa região do 460 seria respeitada ou como que comportaremos. Passando para o gráfico diário, a gente vai vendo também que, como eu mencionei, a correção de abril, fazendo paralelo com a correção de abril, 3 dias com essa intensidade de queda, a gente só viu lá em abril, tá? E ainda assim, mesmo lá, estava enrolado ainda, depois lá para o dia 15 que deu uma acelerada. Mas então que a gente vê que agora, pegando essa LTB de menor prazo aqui a partir do 19 de abril, na sexta-feira, dia 19, cravou praticamente essa LTA, certo? A partir da mínima em abril e da máxima de sexta-feira, na verdade, a máxima foi na quarta-feira, né? O 721 não foi na sexta-feira, o 721 foi na quarta-feira. A gente teria a primeira retração aqui no 557, foi feita uma mínima no 542
e o fechamento foi no 552. Então, esse Fibonacci aqui, como referência, também foi bem interessante, né? A gente veja aqui que, traçando de novo pelo topo, a gente viu que ele realmente, o 557, ele foi, a região do 560 foi uma boa resistência aqui anteriormente em junho, ó. Teve aqui um 561, depois um 558, 551, 551. Essa região do 550, 560 foi uma boa resistência. É muito comum, especialmente numa tendência de alta como essa aqui, que na hora que voltasse, o preço encontrasse um suporte na região. Vamos ver se vai ser isso que acontece. Da mesma forma que falei no semanal agora, no diário também, embora a gente tenha essa LTA aqui, que dela já poderia retomar uma alta, a gente ainda está numa retração de 23%, que até muitas vezes é menos observada, considera-se mais a de 38%, 20% como referência para um eventual retorno. Então, respeitando a região do 450 aqui e subindo, aumentaria a probabilidade de um eventual pivô de alta aqui romper realmente, né? Chegando nos 50, a gente já começa a perder essa tendência de alta, perde um pouco da probabilidade de sucesso lá, ou talvez da relevância, não sei qual o melhor termo, mas o fato é que a gente ainda tem bastante chão para cair sem desconfigurar efetivamente a tendência de alta aí de médio prazo, certo? Uma coisa interessante a se observar, aí para quem, especialmente para quem começa, para quem gosta de gráfico, e você sabe, minha origem é bem grafista lá do passado, então quando eu bato o olho nessa figura aqui, eu começo a ver um possível, pelo menos o lado esquerdo, a metade esquerda aqui, um possível oco, né? Um ombro, cabeça e eventualmente um ombro depois. Como eu sempre falo, o mercado lá é muito técnico, tá? Então seria muito plausível, de fato, ele enroscar aqui na região do 510, que a gente teve vários dias de mínima aqui na região do 511 ao 19, tivemos máxima no 19, mínimas no 10 e 11, tá? Então, como o mercado é muito técnico, a gente poderia ver o quê? Isso provavelmente seria uma região de decisão. Vamos ver se o preço respeita, ainda que perca, se ele fecha acima disso. Ele respeitando isso aqui, imediatamente meu ponto de atenção viraria a região do 588, 85, 88, que teoricamente configuraria um eventual segundo ombro aqui para continuar o movimento. Então, pensando em possibilidades, que é o que a gente sempre tem que ver, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que ter os cenários na cabeça para não ficar totalmente à deriva. A gente opera com a informação intraday, mas essas grandes referências são importantes para a gente não tomar invertida, não trocar o pé. Então, eu ficaria bem de olho. A minha curiosidade para essa semana é, vindo para baixo, se respeita a região do 10 e 20. Caso respeite e torne para cima, primeiramente a região do 555, 560 pode ser uma referência, mas eu ficaria bem curioso lá em relação ao 580, sendo que, como vocês sabem, se perdesse esse 510 e a mínima foi no 402 aqui, 403, perdendo essa região, tendo em vista a forma como ele subiu, a gente poderia ver uma queda mais acentuada até a região, eventualmente, do 4.300, não necessariamente direto, mas isso daria margem. Configurando esse oco, poderia ver uma descida até aqui embaixo, porém, como a gente está falando nos prazos maiores, nessa tendência ali de médio prazo, nessa tendência de alta de médio prazo, eu não sei, não seria fácil, eu acho, a gente ver ele descendo aqui, até aqui embaixo, até o 4.300, imediatamente, num prazo muito curto, mas eu acho que poderia sim, eventualmente, configurar esse oco, fazer o ombro lá e até perder aqui, mas eventualmente respeitando algum dos Fibonacci que a gente falou atrás e voltando, não retraçando toda essa pernada da alta, mas configurando parcialmente o movimento, que para a gente, day trader, já seria muito relevante pegar parte disso, tá? Lembrem que eu falei do 513 ali atrás,
E acabei de mencionar aqui o 511, o 510, 511 foi mínima há vários dias, 519 foi máxima. Essa região aqui, ela se mostrou naturalmente relevante. Vamos voltar para o gráfico mensal. Lembrem que, usando aqueles pontos lá entre março de 2020 e outubro de 22, a gente tem uma projeção, uma extensão de Fibonacci exatamente no 5.513. Lembra que eu falei lá atrás para vocês guardarem esse número, né? Olha que coincidência interessante. A gente está exatamente no 510,20 aqui, exatamente a região daquela projeção do 5.513. Então, como eu sempre falo, eu gosto do Fibonacci, ele, como tudo aqui, é uma referência. Você não vai cravar, viu o Fibonacci, vai pendurar e esperar, óbvio que não é isso, mas o mercado respeita muito e ele costuma nos dar boas referências, bons guidances aí de regiões. E eu já tinha aquele número na cabeça, a hora que você vê esse comportamento aqui, ele acaba validando aquilo que a gente viu atrás. Então, ele rasga vários, é comum, naturalmente, ele não respeitar, mas quando ele respeita, pode parar. Primeiro, antes você já fica de olho e é bem comum, sim, respeitar. E quando respeita, especialmente esses de longo prazo, esse 513 é uma extensão lá no mensal, vejo aqui como ele ficou relevante realmente aqui em vários dias, ó, quase 15 dias, a região foi resistência e depois foi suporte, tá? Então, quando você vê uma briga dessa numa região que você já tinha percebido que era relevante, pode ficar atento que ela costuma marcar, respeitando, segurando aí numa tendência de alta e querendo ir para cima, costuma andar da mesma forma quando perde, ok? Aí, vindo mais para o mundo micro, dos 60 minutos, para a gente começar a traçar nossas regiões, vindo de cima para baixo, a gente viu ele fazendo a máxima no 718,75 no dia 15 e depois a máxima que foi feita realmente no 721,25 no 16, ele não conseguiu sair de lá e já abriu com o gap e caindo, tá? A gente viu uma confusão lá, uma volatilidade, um preço chacoalhando um bocado naqueles 3 dias, entre o dia 12 e segunda e terça-feira da semana passada. Chacoalhou um bocado e depois engrenou. Abrimos com gap, engrenou uma baixa, tá? A gente, depois de algum tempo, a gente brigou lá, segunda quinzena de julho praticamente. Essa aqui é a minha média móvel de 20 períodos, que eu gosto de tomar como referência. Ela estava de lado, a gente brincou muito de lado lá até o dia 1º de julho. De 1º de julho, ele engrenou essa alta que fez a nova máxima histórica. E agora, nas últimas 3 sessões, preço trabalhando abaixo da tendência de 60 minutos, da média móvel de 60 minutos, caracterizando uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. E a gente tem visto, meio corroborando isso, que realmente para baixo tem sido muito mais força, né? Numa tendência de alta, mesmo quando você vê a venda ficando agressiva, não consegue deslocar preço para baixo, e agora numa tendência ainda que rápida de baixa, a gente vê o preço custando para subir, sofrendo para subir, compra agressiva, mais venda absorvendo, e quando a compra para, quando a compra respira, aí sim a venda consegue deslocar preço para baixo. É o que a gente tem visto esses dias. Então, pensando em regiões para ficar de olho na semana, eu comentei aqui para cima do 500 do 650, meio chato ver, mas eu diria que a região aqui do 660 talvez seja uma referência para a gente. Depois a gente vai ter uma nova referência. A gente teve mínima e máxima ali na região de 610 ao 617. Tá? Ele foi um suportinho aqui, breve, antes de retomar a tendência de alta, um suporte ali no dia 9 de julho, tá? Antes de continuar para cima. E depois foi dali, depois dessa abertura pesada no dia 18, foi exatamente ali na região do 15 que deu a revertida, tá? Então, eu diria que o 610,17, vindo de cima para baixo, fica uma sessão interessante para a gente ver. O 642 é o ponto mais negociado do mês, então também vale ter. Na verdade, a gente tem uma região grande aqui do 650 ao 630, que foi
teve bastante volume, está concentrando o maior volume do mês, mas o ponto de controle está lá no 42, ou seja, foi um ponto de interesse. Então, ter olho lá. 10 a 17, depois a gente deu uma escorregada grande até a nova região aqui do 552, 560, que a gente também tinha marcado aqui já. A gente teve várias máximas ali, o preço não foi, essa região não foi retestada, não houve um novo teste nela, mas o preço fez algumas máximas aqui, então eu diria que vale ficar de olho. Já tivemos 2 candles fechando abaixo dela, confirmando aí o que a gente falou, que está pesado, né? E aí, perdendo a região lá do 540, agora consistentemente abaixo do 550, a gente vai ter, para mim, a de maior ponto de atenção, que é o 12,19, detalhando aqui. Atrás eu mostro 10,20, mas poderíamos dizer o 12,19, que coincide com o Fibonacci do mensal. Então, a ficar de olho, porque é uma região onde ele poderia ver mínimas aqui, não necessariamente não serem rasgadas, mas seria possível a gente ver defesa aqui e ver tentar um pullback, ou seria possível, mesmo ainda dentro da tendência de alta, a gente vem enroscar aqui e tentar rumar novamente para a região do 540, 550. Então, esse vale ter no radar. E aí, mais para baixo, o 473 e o 50, ok? Aí, eu falo do 450 ali atrás. Se a gente olhar aqui na retração do Fibonacci no diário, é justamente ali no 456, tá? Que a gente tem a retração de 38%, tem a volta de 38%. Então, essa região seria, se caso preços escorreguem, realmente rasguem ali a região para baixo o 500, a gente poderia ver alguma atividade por ali. Bom, falando sobre a semana, a gente tem um início mais tranquilo, a gente vai ter, segunda não tem nada, depois a gente tem PMIs na quarta-feira, aí quinta e sexta sim fica muito relevante, como todo final de mês, tem PIB na quinta e PCE na sexta-feira, que é o principal indicador de inflação monitorado pelo Fed, balizador das decisões, tá? Então, a agenda macro da semana passada foi fraca, essa começa fraca, demandando a atenção da gente, e fica forte mais para o final. E agora eu até fiz um post na sexta-feira no Instagram. Para mim, começamos a ver os efeitos da campanha eleitoral americana aqui no gráfico essa semana, tá? No comportamento do mercado. Foi uma semana de agenda macro vazia, e a gente viu essa correção com Trump se consolidando na dianteira, essa questão do atentado na semana passada, dando mais força para ele, passa-se a observar mais o noticiário econômico, o noticiário político, especialmente o que ele fala, e a gente sabe que o Trump baseia-se na questão de protecionismo, que acaba sendo um indutor de inflação, porque encarece as coisas. Então, a gente já viu as techs que estão bastante baseadas na China essa semana corrigindo. Então, você vê que mesmo uma semana tranquila em termos macroeconômicos, politicamente acaba gerando esse ruído. Tá? Então, é provável que da agora para o final do ano, já era meio que de se esperar que de julho para frente acabou se comprovando, porque já tiveram à medida que vai tendo as confirmações dos candidatos, isso intensifica, aí já tem debate. Então, o negócio agora é ficar de olho também no como o mercado vai comportando ao que ele vai falando. A gente ficar de olho naturalmente no fluxo, ficar de olho a eventuais conversas dele aí, mas aquela dificuldade que a gente está vendo. A gente via qualquer coisa, preço para cima, mercado para cima, mercado para cima. Agora já não vai ser bem mais assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o viés, porque no momento que ele está muito para cima, é quase muito claro, a gente vê dar uma voltada, você vê a força, você pega um pullback e entra. Agora a gente pode ver, como a gente viu nos últimos 3 dias, um predomínio claro de uma força de venda. Então, ficar atento, pois... e estamos também na temporada de resultados, né? Então, a gente tem, além do cenário macro em si,
a gente tem resultados, o cenário microeconômico, os resultados das empresas, que também costuma afetar. A gente vê, especialmente quando vinha de techs, a gente via às vezes, o mercado ignorando uma questão macro e priorizando para em termos de comportamento, de resposta, o cenário micro. Então agora a gente tem micro e eleições no cenário. Então tende a ficar muito mais conturbado, tá? Naturalmente, essa conturbação dá muita oportunidade para a gente. A gente precisa de um mercado mexendo, ou a maioria dos day traders gosta de um mercado chacoalhando, mas isso demanda um entendimento, ou o sucesso aí demanda um entendimento do movimento, porque da mesma forma, como eu costumo falar, você não entendeu o que está rolando e está de pré-trocado, isso pode te machucar. Você está com o viés para um lado, você faz 1, 2, 3 operações e acaba, às vezes, estragando o dia, estragando o momento, né? Então, ficar bem atento, especialmente se estiver errando, olhar com calma e parcimônia para entender, tentar sair e entender qual que é o cenário, o que está acontecendo efetivamente, para poder agir em cima desse entendimento e não ficar batendo cabeça, ok? Então, turma, é isso. Um grande abraço, uma ótima semana, bons trades e juízo!